Boa noite, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso culto da noite. Vamos estar lendo nossas Bíblias em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos aos meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos estar louvando agora e engrandecendo o nome do Senhor.
estar aqui no louvor do Senhor, com o louvor que amores. E quando eu te vejo, me mostro, é
pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Deus, em tua casa. Sei, meu Deus, que é um momento difícil, Pai, os irmãos não podem estar presentes, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja em cada lado, meu Deus, abençoando cada um deles, meu Deus, e que nós possamos, meu Deus, transmitir, meu Deus, o teu amor, a tua palavra, Pai, para cada um deles que estão ouvindo, meu Deus, e vindo nós, meu Deus, nesse momento. Obrigado, Senhor, em nome do seu filho amado Jesus, amém. Amém, pastor. E no meio desta comunhão, servir ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Uma unção já posso sentir. Deus está aqui. Amém. Com essa convicção a gente começa esse culto, sabedores que o Senhor nosso Deus está presente a todo momento. Ele está conosco em qualquer que seja o local, em qualquer que seja a hora. E além de Ele estar presente em nossas vidas, nós temos a comunhão entre nós, irmãos. E que bom que você está nessa noite participando com a gente, cultuando o nosso Deus. Ótimo é cultuar o Senhor. E é muito bom não fazer isso sozinho, mas sim fazer reunido com a igreja. Estamos impedidos de estarmos juntos no templo, onde costumamos fazer o nosso culto. Mas nenhuma pandemia, nada pode impedir a nossa comunhão, mesmo que à distância, mas unidos pelo sangue de Cristo, unidos por algo maior, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui com a gente nessa noite. Que bom. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa sentir a presença do Senhor aí, aonde quer que você esteja nos ouvindo nessa noite. Louvado seja nosso Deus. Nós vamos estar orando, dando início ao nosso culto. Amém? Abaixe a cabeça e ore comigo. Amado Deus e Santo Eterno Pai, nós damos graça, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, que são infinitas. Ó Deus, que a cada manhã se renova nossas vidas. E o que seria de nós, Pai? Ó Deus, dessa humanidade caída, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ó Deus, se não fosse a Tua compaixão e o Teu amor. Nós podemos estar passando por lutas e tribulações, dificuldades, mas o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, Teu amor é sobre todos e a Tua misericórdia, Pai, infinita sobre nossas vidas. Te damos graças porque até que o Senhor tem nos ajudado. Agora nós entregamos tudo que vai acontecer, Pai, nesse momento de culto. Ó Deus, que o Senhor possa receber os louvores, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Ó Deus, e que Tua palavra nessa noite possa mais uma vez, ó Deus, ser transmitida ao coração de todos aqueles que necessitam de ouvir, ó Deus, do Teu amor e, ó Deus, e da Tua compaixão. Use-nos, ó Deus, com poder e graça, ó Deus, para fazer a Tua obra. É o pedido que nós fazemos, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Como os irmãos podem estar percebendo, nós, devido à situação que o mundo se encontra e
acabamos sendo afetados também, não podemos estar realizando nosso culto hoje no templo, como estamos fazendo já há algum tempo, né? Um grupo pequeno de irmãos, mas a gente tem feito trabalho no templo, mas devido a um decreto municipal, infelizmente, nós não vamos poder fazer desse jeito. Mas aprove ao Senhor nosso Deus providenciar uma nova forma. E o importante é fazer a obra do Senhor. Não importa o local e não importa o horário. O que importa é que o Evangelho continue avançando e que a igreja continue fazendo o papel dela aqui na terra, que é ser o ministro da palavra do Senhor e conduzir a palavra àqueles que precisam ouvir. E nessa noite nós vamos estar fazendo mais uma vez isso, conduzindo a palavra. Hoje eu vou estar trazendo a palavra aos irmãos. Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência e que possam ficar até o final. Ouçam aquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir ao coração de vocês e deixe o Espírito Santo agir. Não são as palavras que são ditas que fazem diferença, mas é o agir do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Isso é que faz diferença. Então, permaneça com a gente. Se você puder, compartilhe. Você pode estar divulgando o Evangelho, você pode estar sendo um instrumento do Senhor, simplesmente compartilhando o que está sendo feito pela Igreja de Cristo. Então faça isso, compartilhe, divulgue a palavra do Senhor. Vamos nos unir nesse tempo para levar o Evangelho àqueles que precisam ouvir. E hoje nós estamos em um culto de oração, um culto onde nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas lutas diante do Senhor. E eu gostaria de convidar você nesse momento a estar elevando sua mente até o Senhor. Com certeza você tem muitas coisas a pedir ao Senhor e muito mais a agradecer. E nós vamos fazer um breve momento de silêncio. E nesse momento eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça e orar ao Senhor. Coloque tudo aquilo que vai no seu coração na presença de Deus e deixe Deus ouvir aquilo que você tem a ouvir, a falar. Abra seu coração, Senhor, nesse momento. E eu vou fazer um breve momento de silêncio enquanto você ora. Por favor, faça isso. Não perca essa oportunidade de falar com o nosso Deus. Ele está atento ao nosso clamor e Ele quer ouvir você falar. Muito tem se recitado 2 Crônicas 14. E o tempo do povo de Deus chamar pelo seu nome agora. Devemos nos humilhar e orar e nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter ao nosso Deus. Então, que não venhamos só recitar um versículo bíblico, mas que nós venhamos a viver o que a palavra de Deus nos diz no nosso dia a dia. Então, ore ao Senhor, fale com Ele nesse momento. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero, Deus, colocar diante do Senhor, Pai, cada pedido que foi feito, Pai, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando, que ainda não tiveram, ó Deus, um encontro com o Senhor, um verdadeiro encontro, que ainda estão ansiando, ó Deus, a descobrir, Pai, ó Deus, a revelação do Teu Filho, Jesus, que, ó Deus, nessa noite esses possam encontrar, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que conduz à vida eterna, o Evangelho que é o Seu Filho amado, Jesus Cristo, Deus. Nos use como instrumento, Senhor, Pai, ó Deus, para a condução desses até, ó Deus, ao nosso Salvador. Ó Deus, com certeza os Teus filhos nesse momento, ó Deus, fizeram pedidos ao Senhor e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não está indiferente, ó Deus, aos nossos clamores, que o Senhor tem ouvido, ó Pai, e tem estado atento a tudo aquilo que o Teu povo vem pedindo. Nos dê paciência, Pai, nos dê tranquilidade, ó Deus, para esperar no Senhor, sabedores que o Senhor, ó Deus, faz as coisas no tempo certo, e o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, que os Teus filhos, ó Deus, possam acalmar os seus corações e aguardar em Ti, e aguardar, Pai, ó Deus, porque se for da Tua vontade, o Senhor irá atender o desejo que vai no nosso coração. Mas, contudo, ó Deus, que seja feita a vontade do Senhor,
Que a Tua palavra nos diz, Pai, que não recebemos porque pedimos mal. Então, na verdade, nem pedir nós sabemos, ó Deus. Então, que o Senhor possa, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, nos auxiliar até mesmo nisso, Pai, naquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós entregamos agora esse momento de culto, ó Deus, um culto de oração, mas um culto também de adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, é algo novo que estamos fazendo, ó Deus, mas tudo que fazemos, ó Deus, é para engrandecimento do Teu santo nome. Então, nos usa com poder e graça, ó Deus, e que Tua palavra possa ser transmitida da forma que o Senhor deseja. Que nada que venha a ser dito seja dito por homens, ó Deus, mas que seja pelo Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar meditando um pouco na palavra hoje, uma palavra bem conhecida, mas que talvez nunca tenha sido tão atual, tão necessária, como nos dias que nós estamos vivendo. Vai ser uma breve palavra, não vou me alongar muito, mas que em pouco tempo de exposição da palavra nós possamos entender aquilo que Deus tem a nos dizer nessa noite. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 25 até o 34, um texto muito conhecido de todos nós que participamos de alguma igreja já ouvimos pregar sobre esse texto. E você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida e que você possa separar um pouquinho do seu tempo e dedicar ao Senhor. Aqui a gente não perde tempo, aqui a gente ganha tempo quando a gente escolhe estar na presença de Deus. E louvado seja Deus porque você está aqui e não está fazendo qualquer outra coisa. Você poderia estar vendo diversas outras coisas no YouTube, Netflix, mas o seu coração foi tocado por Deus para nessa noite estar aqui conosco. E nós louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar lendo o texto que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos estar orando mais uma vez. Louvado seja Deus, ó Pai, pela Tua palavra, santa palavra, Deus, a Tua palavra que nos conduz ao centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa nos dar, Deus, a direção e o entendimento perfeito da Tua palavra, para que nós possamos botar em prática em nossas vidas. Ó Deus, e assim, ó Deus, caminharmos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido. Muitas mensagens já foram feitas com base nesse texto. Mas talvez em toda a história, desde que a Bíblia esteve em nossas mãos até o dia de hoje, nunca foi tão real e tão necessário os ensinamentos que Jesus passa nesse texto para que todos nós tenhamos
esperança de um dia melhores. Existe uma grande preocupação. As pessoas estão, em grande maioria, desesperadas sem saber o que vai acontecer. As crianças não podem ir para o colégio. As pessoas que trabalham estão impedidas de trabalhar. Até mesmo o nosso direito de ir e vir está comprometido. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe as consequências de tudo isso. Mas a verdade é que nós já estamos vivendo consequências drásticas em nossas vidas. Nada está igual. Tudo mudou. Para todos. Não só no Brasil. Todo mundo está de cabeça para baixo. Até mesmo o nosso momento de alegria, que é estar na igreja, em comunhão, juntos, louvando a Deus, momentaneamente foi retirado. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho por consequência de tudo que tem acontecido. E as pessoas estão com medo do que vai acontecer. Já existe uma preocupação na questão financeira. Antes mesmo da pandemia, o mundo já vivia uma crise financeira. Várias reformas, vários congressos em busca de soluções, e aí vem a pandemia e a coisa se agrava mais ainda. E realmente é humano, é normal que nós tenhamos preocupações. Realmente precisamos pensar no que vamos fazer. Mas o que Jesus ensina é que, primeiro, nós devemos buscar o reino dos céus. Não digo que a gente tenha que largar as coisas acontecerem e cruzar os braços, mas primeiro buscar o reino dos céus. E o versículo 25 ele começa: por isso vos digo, não andeis ociosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Coisas básicas, coisas necessárias no nosso dia a dia: comer, beber, vestir, que é o essencial. E Jesus diz: não se preocupeis com essas coisas. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? E aí ele faz um padrão de coisas que são mais importantes. Nós temos que avaliar sempre o que é mais importante. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? A natureza, ela age de forma extraordinária. As plantas crescem, os animais se alimentam, e tudo isso quem faz é Deus. Deus orquestra todas as coisas. Nós somos muito mais importantes do que tudo isso que ele relatou. Nós somos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas e tudo era bom. Mas quando ele criou eu e você, ele disse: isso é muito bom. Se Deus cuida da natureza, dos animais, das plantas, dos peixes, imagine de nós. Ele está lá do céu e tem observado tudo que tem acontecido e tem cuidado de nós. Creia nisso. E continua. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aqui ele faz um exemplo bem interessante. Salomão foi
o mais poderoso, o mais sábio de todos os reis. Mas, mais uma vez, ele usando a natureza como exemplo. Nem Salomão, com toda a sua glória, chega aos pés do que Deus criou e cuida. Ele sempre está no controle de todas as coisas. E os lírios do campo, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Deus cuida de cada um de nós. E o 27 ainda fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Às vezes nós ficamos tão preocupados com o dia do amanhã, às vezes ficamos preocupados com o que vai acontecer ano que vem. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos no dia seguinte. Nós não temos domínio de nada. As coisas acontecem e quem está controlando todas as coisas é o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo está sob o seu domínio. E o que nós podemos fazer? Confiar em Deus. Não cruzar os braços. Algumas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é confiar em Deus. Acham que vamos orar e cruzar nossos braços, que Deus vai fazer tudo acontecer. Deus age assim quando é impossível para o homem. Quando o homem não tem condições de fazer nada, Deus age no impossível. Mas quando nós vamos lá no Antigo Testamento e vemos o povo de Israel caminhando no deserto, na dependência do alimento, na dependência da água, Deus providenciou. Mas todas as vezes o povo tinha que ir até ao lugar determinado e recolher o maná. Nós precisamos confiar em Deus a todo momento, mas não ficar de braços cruzados. Continuar caminhando, continuar fazendo a nossa parte e deixando Deus agir no impossível. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. E é tempo de exercitar a nossa fé. A fé é o que determina o tamanho da nossa vontade de seguir a Jesus. Quando cremos e quando não desviamos o nosso olhar do alvo, que é Cristo, permanecemos firmes, as coisas acontecem. Jesus, certa feita, falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe, nós poderíamos transportar os montes. E às vezes, quando nos deparamos com um gigante, nós fugimos ou nos escondemos. Mas Davi, quando se deparou com um gigante, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e ultrapassou todas as barreiras, derrubou o gigante. A fé é o nosso combustível, é o que nos move, é o que nos faz continuar caminhando. Tenhamos fé, porque a fé e sem fé, na verdade, não podemos agradar ao Senhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou em que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe. Não existe nada que Deus não conheça. E Deus ama cada um de nós. Certamente, as coisas que têm acontecido, as pessoas que têm sofrido, as pessoas que têm morrido, principalmente aquelas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Isso entristece o coração de Deus. Mas por que acontece tudo isso? Por nossa culpa. A culpa é toda nossa. O pecado tem consequências.
que o salário do pecado é a morte. Tudo isso que nós estamos vivendo são consequências dos nossos pecados. E Deus quer mudar a nossa história. Deus quer nos dar algo que somente Jesus pode dar, que é a salvação, é a vida eterna. As consequências do pecado são inevitáveis. Nós vamos sofrer e pagar o preço por tudo que o homem tem feito de errado. Estamos sofrendo agora, e o que a Bíblia ensina e nos mostra é que coisas piores virão. Temos que estar preparados para tudo que vai acontecer. E só há um jeito de estar preparado para tudo isso. É se Jesus estiver conosco. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós só podemos vencer o que o mundo vai apresentar no nosso futuro é se a gente estiver em Cristo. Porque se estivermos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que nós falamos das dificuldades logo no início da palavra. Como em pouco tempo, em alguns meses, tudo mudou. E como coisas básicas do nosso dia a dia já se tornaram preocupação para nós. Algumas pessoas têm estocado alimentos com medo de faltar o alimento no mercado. Algumas pessoas estão aprisionadas nos seus lares com medo de se locomoverem e adoecerem. Toda a sociedade, de certa forma, foi comprometida. O desemprego tem aumentado. As lojas estão todas fechadas. Então, coisas básicas que a gente fazia todos os dias, já não fazemos mais. Quantos têm passado fome? Quantos têm estado doentes? E eu nem falo da Covid, mas com outras doenças, e não estão sendo cuidadas porque os hospitais não podem receber essas pessoas que estão no grupo de risco. O cenário é triste e é preocupante, mas se nós buscarmos primeiro o Rei do Céu, se nós nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra e mudarmos coisas que fazemos no nosso dia a dia que desagradam a Deus. Se nós entregarmos a nossa vida a Jesus verdadeiramente, nós vamos ver Deus fazer grandes coisas. Mas é necessário que nós realmente tenhamos uma conversão genuína. Quando falamos de buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus, muitos associam isso a simplesmente a igreja. A minha mãe, ela é bem adoentada. E de vez em quando eu vou à nossa casa, ela estava se arrumando para ir para a igreja sem condições nenhuma de ir para a igreja. E o argumento dela é: eu preciso buscar a Deus. Como bom é estar na igreja. O quanto nós temos sentido falta de fazer isso. Mas tem tantas pessoas que vão à igreja e não estão buscando Deus verdadeiramente. Estão lá de corpo presente, mas não têm buscado a Deus. Quando Samuel foi buscar o novo rei para entrar no lugar de Saul, ele teve ali na casa de Jessé e vários filhos foram apresentados. E alguns deles, Jessé, quando trouxe, parecia que seria um dos reis. O próprio Samuel achou isso. Mas Deus diz uma coisa para ele: Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Buscar a Deus, em primeiro lugar, começa no nosso coração. A nossa intenção é o que determina se estamos buscando Deus realmente
ou não. Eu te convido a, em tempos difíceis, buscar a Deus realmente. Você não pode ir à igreja, mas você pode buscar aí onde você está. Você pode dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Você pode fazer muitas coisas que adoram e que exaltam o nosso Deus aonde você está. E você, meu amigo, que está nos assistindo e que ainda não entregou sua vida a Jesus, é esse o tempo, é esse o momento. Porque nós estamos caminhando para a conclusão de que o Apocalipse nos traz. Coisas virão. A profecia que toda a Bíblia relata vem se cumprindo. As dores de parto estão aumentando. E esse trabalho, ele é um trabalho que, em primeiro lugar, nos leva a evangelizar, a trazer pessoas para a luz. O Senhor não quer que você morra afastado dele, porque isso vai ser terrível. Morrer sem Cristo é algo que ninguém deveria querer. E você tem a oportunidade de escrever uma nova história em sua vida. Uma história de alegria, porque o que o mundo oferece pode até parecer bom, pode até te dar momentos de alegria, mas o que a Bíblia fala é que no final desse caminho é morte. Mas aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus experimentam uma alegria que é impossível de transmitir de forma correta, porque é uma alegria que diz respeito a algo eterno. Esse mundo vai passar, as lutas vão passar, as dificuldades, as doenças, tudo isso vai passar. Um dia nós vamos chegar ao fim, e quando esse dia chegar, nós vamos estar diante do trono de Deus. Todos nós seremos julgados. Cada um será julgado segundo aquilo que tiver feito por meio do seu corpo. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não haverá condenação. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. Que Deus possa iluminar o seu coração e que você possa entender que Deus tem algo muito melhor para você. E o momento é esse. Lá em Mateus 24, nós vamos ver lá Jesus relatando o que iria acontecer no final dos tempos. Pragas, fome, o clima se voltando contra o homem, terremotos, furacões, tudo isso tem acontecido e com mais frequência. Essa frequência é o que está definindo a volta de Cristo, porque a comparação que Jesus fez é com uma mulher que sente a dor do parto. Quanto mais se intensifica a dor, mais próxima a criança está de nascer. E os eventos têm acontecido com muito mais constância e com muito mais violência. Esse é o sinal que Jesus está voltando. Diante de tudo que tem acontecido, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se tem faltado dinheiro, eu não sei se sua saúde está debilitada, se você pegou a doença. Eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: se você buscar primeiro o reino do céu e a justiça que há em Cristo, Deus vai estar acrescentando tudo que você precisa. E ainda que você venha a perecer, ainda que você não restaure sua saúde, você vai para um lugar maravilhoso. Você vai para um lugar de luz, onde Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que Deus enxugará dos olhos toda a sua lágrima. Não haverá mais dor, nem fome, nem sede. Todas as coisas vão passar. E eis que tudo foi feito novo por Deus. Deus tem algo preparado para você
que nem mesmo o homem tem condições de imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te ama, e por Ele te amar, Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer naquela cruz por você, cruz qual eu e você deveríamos estar lá. Mas Jesus, em seu infinito amor e obediência ao Pai, se colocou em nosso lugar e morreu por nós. O tempo é esse. E para você, meu querido irmão, perseverai na fé. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer depois da pandemia, o que importa é estar na presença do Senhor Jesus e perseverar todos os dias para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa estar te ajudando nas suas lutas. E que em todas as coisas nós possamos glorificar o nosso Deus, porque nós já somos mais do que vencedores, independente do que aconteça. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez e vamos estar encerrando. E que você fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça, Senhor, por mais esse culto que se encerra, pela vida daqueles que nos acompanharam nesse momento. E desde já nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, Deus, a perseverar na fé. Às vezes as lutas são pesadas, as lutas são, ó Deus, grandes. E muitas vezes na nossa fraqueza nós desanimamos, ó Deus, e deixamos de caminhar. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E que em nenhum momento o Senhor nos abandona, Pai. Então nesse momento eu venho clamar, ó Deus, por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Que o Senhor esteja ajudando a cada um, ó Deus, nas suas lutas. E que nós possamos, ó Deus, sempre caminhar, ó Deus, olhando para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E que não venhamos a desviar, ó Deus, nosso olhar nem um segundo dele. Porque quando caminhamos, seguindo a Cristo, ó Deus, nós ultrapassamos barreiras e vencemos as nossas lutas. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor nos ajudado. Esteja com todos, para a honra e glória do Teu nome, que nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê uma ótima noite e que nós possamos caminhar juntos em direção ao nosso Salvador, a Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Amém.